Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. Esses são alguns dos nomes que passam na sua cabeça quando pensamos nos grandes bilionários, os mais poderosos e influentes, certo? Mas e se eu te contar que a fortuna e influência desses ricaços de hoje em dia não chega nem perto do tesouro que esse homem controla? Você acreditaria? Nesse vídeo você vai conhecer o grande rei de Wall Street, o homem que tem a economia do mundo na palma da sua mão. Imagine controlar uma fortuna tão grande que corresponde a 5 vezes o PIB do Brasil. Esse é o poder que o homem mais influente do mundo tem ao seu alcance. Lawrence Douglas Fink, ou simplesmente Larry Fink, é uma figura proeminente no mundo das finanças e um líder incomparável no setor de investimentos, chegando no recorde de administrar a quantia de 10 trilhões de dólares. O empresário é conhecido como o homem que tem o mundo das finanças na palma de sua mão. Inclusive, salvou a economia dos Estados Unidos. Nascido em 1952 em Los Angeles, a jornada de Larry Fink para se tornar uma das personalidades mais importantes do mundo inteiro é uma história inspiradora de determinação, com suas tentativas, erros, aprendizagem e sucessos. Vindo de uma família simples, com sua mãe sendo professora na Universidade Estadual da Califórnia e seu pai sapateiro, Fink mostrou interesse em economia e finanças desde muito jovem. O garoto ajudava na sapataria do pai, aprendendo os ossos do ofício desde cedo. Ele estudou ciências políticas na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Depois de concluir sua graduação, ingressou para obter seu mestrado em administração de empresas em Berkeley. Durante seus estudos, ele demonstrou habilidades excepcionais de análise e uma compreensão profunda do mercado financeiro. Logo no início de sua carreira, Lawrence recebeu diversas propostas de empregos, incluindo no Goldman Sachs, um dos principais bancos de investimento global. Porém, como um golpe do destino, ele foi reprovado na fase final da entrevista, deixando o jovem arrasado. Em 1976, Fink deu um grande salto em sua carreira ao se juntar à empresa de investimentos First Boston Corporation. Foi lá que ele começou a se destacar como um especialista em títulos hipotecários e produtos financeiros complexos. Em pouco tempo, ele trouxe uma receita de $1 bilhão para a empresa, fazendo com que Larry escalasse as posições, recebendo promoções em pouquíssimo tempo. Logo, ele era a pessoa mais jovem a se tornar diretor administrativo da empresa, com apenas 31 anos. Sua equipe era descrita como trabalhadora e leal. Um fato curioso é que Larry, por coincidência ou não, acabou contratando muitos judeus para seu time. Isso fez com que apelidassem a mesa de Fink como a Pequena Israel. Mas nem tudo foram flores no caminho do empresário. Lawrence cometeu um pequeno deslize que custou apenas $100 milhões para a empresa. Esse foi o prejuízo causado por um erro de avaliação envolvendo taxa de juros e coberturas insuficientes. Isso porque a equipe assumiu uma grande posição no mercado com base na previsão de Fink de que as taxas de juros subiriam. No entanto, quando as taxas caíram repentinamente, essas negociações falharam e as proteções montadas para compensá-las também caíram por terra como em um efeito dominó. Assim, sua reputação foi tão estragada na empresa que mesmo seus colegas o ignoravam nos corredores. Envergonhado e afogado em desgraça, Larry logo pediu demissão de seu posto, jurando nunca mais se colocar em uma posição em que não entendesse totalmente os riscos que estava assumindo no mercado. Apesar de abalado, Lawrence seguiu em frente, sempre levando consigo as lições que aprendeu com suas quedas. Assim, a verdadeira virada de jogo na carreira do investidor veio em 1988, quando ele cofundou a BlackRock, uma empresa de gestão de investimentos com cerca de $1 bilhão em ativos sob gestão. Nessa empreitada, junto com ele estavam também Robert Scapito, Susan Wagner, Barbara Novick e Ben Golub. Todos estavam unidos pelo objetivo de criar uma organização líder no setor financeiro, capaz de fornecer soluções inovadoras de investimento e gestão de ativos para clientes em todo o mundo, sempre se baseando em alta tecnologia e um rigoroso controle de risco. Sob a liderança de Fink, a BlackRock cresceu rapidamente e alcançou a meta inicial, tornando-se uma potência global no setor financeiro. Para conquistar o título de potência global, Fink adotou uma abordagem inovadora na BlackRock, aproveitando a tecnologia emergente e desenvolvendo algoritmos avançados para gerenciar portfólios de investimentos. A empresa conta com 5.000 computadores que funcionam 24 horas por dia, sempre supervisionados por engenheiros, matemáticos, analistas, entre outros. A fazenda de computadores da BlackRock já possuiu um software chamado de Aladdin, e era capaz de monitorar e prever até a mais insignificante mudança na carteira de investimentos de seus clientes.
Conforme ia crescendo a cartela de sucessos da empresa, cresciam também seu banco de dados, permitindo que as análises se tornassem cada vez mais precisas. Larry também enfatizava a importância da análise de risco e a necessidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes. Sua visão estratégica e capacidade de antecipar tendências do mercado foram os motores para o crescimento contínuo da empresa. Isso foi destacado principalmente em 2008. Em meio à crise gerada pelo estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, o Banco Central americano, o Federal Reserve, entrou em contato com a BlackRock e fez um pedido desafiador. Foi ordenado que a empresa analisasse e determinasse o valor dos ativos lastreados em hipotecas detidos pelo Bear Stearns, um banco de investimentos que foi provedor de outros serviços financeiros com sede em Nova York. A tarefa envolvia um portfólio de 30 bilhões de dólares e foi concluída no tempo recorde de um dia. Surreal, né? Para isso acontecer, Fink ficou colado no telefone, constantemente em contato com funcionários do alto escalão do governo americano, ajudando em diversas decisões. Logo após, a BlackRock foi contratada pela AIG para avaliar seu portfólio de swaps de crédito, no valor de 77 bilhões de dólares. Naquele momento, a seguradora enfrentava dificuldades e, posteriormente, teve sua carteira assumida pelo Federal Reserve. Em dezembro de 2008, a BlackRock conquistou outro contrato importante do Banco de Nova York. Dessa vez, foi encarregada de avaliar empréstimos e títulos do Citigroup, no valor de 301 bilhões. No ano seguinte, a BlackRock adquiriu a Barclays Global Investors, ou simplesmente BGI. Essa aquisição impulsionou seu desenvolvimento, especialmente no mercado de fundos de índices. Apesar de possuir uma boa reputação anteriormente, foi a partir desse momento histórico que a BlackRock passou a ser conhecida como a maior gestora de ativos do mundo. Não é exagero comparar Larry Fink com um monarca que reina absoluto em seu território. Em entrevista ao Financial Times, um ex-executivo sênior descreveu a trajetória da BlackRock como a jornada de um único homem. Desde 2012, Larry Fink é conhecido como a voz da BlackRock, publicando anualmente uma carta direcionada aos líderes empresariais e empresas investidas. Essas declarações são uma das mais aguardadas do ano, já que Larry é uma figura tão renomada que sua presença é requisitada em eventos como o Fórum Econômico Mundial. Em 2018, Larry popularizou o índice ESG, que representa a responsabilidade ambiental, social e de governança. Nessas cartas, ele aborda uma ampla gama de tópicos, como propósito empresarial, lucratividade, riscos das mudanças climáticas. Mas se engana quem pensa que o empresário e investidor estava apenas visando o bem-estar e prosperidade do planeta. Sempre com foco nos lucros e investimentos, Larry segue sua linha de raciocínio friamente. Isso porque as pessoas passaram a consumir de forma mais consciente, se preocupando sobre a forma da produção de cada empresa, em especial no período da crise sanitária. Atualmente, fatores como ética, sustentabilidade e inclusão têm um grande peso na conquista e fidelização de clientes. Então, por consequência dessa fidelização, os investidores passaram a priorizar e pagar mais por ações de empresas que praticam o ESG como um caminho para o crescimento responsável. Não se trata de política, não é uma agenda social ou ideológica, não é justiça social. É o capitalismo, conduzido por relacionamentos mutuamente benéficos entre você e os funcionários, clientes, fornecedores e comunidades nos quais sua empresa depende para prosperar. Esse é o poder do capitalismo. Essa foi a afirmação de Larry em sua carta de 2022. Com ativos sob sua gestão chegando à impressionante marca de 9 trilhões de dólares, equivalente a quase metade do PIB dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, a BlackRock se estabeleceu como uma força dominante no setor financeiro. Essa conquista só foi possível graças à liderança visionária de Lawrence Douglas Fink, considerado hoje uma das vozes mais influentes do mundo das finanças. Fink continua a liderar a BlackRock como CEO e porta-voz, enquanto sua própria fortuna pessoal é estimada em 1,2 bilhão de dólares, segundo a revista Forbes. Sua visão estratégica e compromisso com os lucros de seus clientes têm sido fundamentais para moldar a indústria de investimentos e inspirar futuras gerações de líderes empresariais. Foi graças à visão estratégica de Fink que o levou a antecipar as tendências do mercado e a adotar abordagens inovadoras. Ele aproveitou a tecnologia emergente e desenvolveu algoritmos avançados para gerenciar portfólios de investimentos. Sua ênfase na análise de riscos e na construção de relacionamentos de confiança com os clientes foi fundamental para o crescimento sustentável da BlackRock e para torná-lo uma referência na área de investimentos.
Porém, Larry Fink não é apenas um líder visionário no mundo das finanças. Sua influência vai além dos números e do lucro. Ele se destaca por sua consciência em questões sociais e ambientais, defendendo a responsabilidade corporativa e a adoção de práticas sustentáveis nos negócios, em defesa do capitalismo. Suas cartas anuais, direcionadas aos líderes empresariais, são um marco na indústria financeira, destacando a importância do propósito, da sustentabilidade e da responsabilidade em um mundo em constante transformação. Em resumo, o que posso afirmar é que a história de Larry Fink nos ensina que o sucesso não é apenas medido por números e riqueza pessoal. É sobre a capacidade de aprender com os erros, adaptar-se às mudanças, sempre liderando com visão e integridade. O estado americano mais rico está colapsando. Saiba como a Califórnia está enfrentando a pior crise de todos os tempos. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te encontro de novo em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!